6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu santo nome hoje e para todos sempre. Nessa hora nós suplicamos ao Senhor sua graça, sua bondade, seu favor e a sua misericórdia sobre a nossa vida, dando-nos nessa noite, mais uma vez, nesse lugar, a sua palavra, para que por ela nós sejamos conduzidos, por ela nós sejamos abençoados, por ela, Senhor, nós sejamos exortados, consolados, edificados, e assim o teu nome seja glorificado e assim a sua vontade seja cumprida no nosso meio, porque é por meio da tua palavra, por meio da verdade do Senhor, que as coisas acontecem na nossa vida para a sua glória. Então nós suplicamos nessa hora, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, dando-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração quebrantado para receber, disposto a viver, a praticar a tua palavra, porque é a partir dela que todas as coisas acontecem nesse mundo, tanto a redenção, quanto a santificação e até a glorificação. Nós te adoramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, eu vou fazer uma memoriazinha rápida do que nós meditamos hoje pela manhã. Bem-aventurados os pacificadores. Eles serão identificados, chamados como filhos de Deus. Todas as outras bem-aventuranças anteriores a essa falam como que de uma recompensa, como que um presente que a gente recebe por ser aquilo que a gente é. Aqui é diferente, não fala de uma recompensa, não fala dessa dádiva, desse presente, mas acima de tudo fala de uma identificação, que será notória para a vida das pessoas a partir da maneira como elas acabam nos enxergando nesse mundo. E aqui e lá a bênção a bem-aventurança é de nós sermos pacificadores. E a pergunta é: quem são os pacificadores? O que é ser um pacificador? Ser um pacificador não é ser um diplomata da paz. Até porque para isso nós temos instituições que... Muito obrigado, Isaac. Instituições que existem teoricamente para promover essa paz. Mas ela nunca acontece. Ela nunca se estabelece. Esse mundo, desde o pecado que nós encontramos, é guerra, e guerra, e guerra. E uma paz que nunca se estabelece, uma paz utópica que nunca acontece, nunca se estabelece. Nunca, nunca. Então que paz é essa que o Senhor Jesus está falando? Nós somos os pacificadores. Primeira coisa, a paz aonde ela é mais necessária. Aonde a paz é mais necessária? Já parou para pensar onde a paz é mais necessária? A paz onde ela é mais necessária não é no casamento, não é no relacionamento com os filhos, não é no relacionamento com as pessoas, não é no trabalho, não é entre as nações. A paz onde ela é mais necessária é onde existe a maior inimizade de todas. Aonde existe a maior inimizade de todas? Entre nós e Deus. A palavra do Senhor diz que nós éramos filhos da ira de Deus. O que significa ser filho da ira de Deus? Significa que Deus está disposto a lançar o pecador a qualquer momento na eternidade sem ele, porque ele já está condenado. E porque ele está condenado, ele é filho da ira de Deus, porque ele não anda nos desígnios de Deus, não observa a palavra de Deus, não obedece a Deus, não se volta para Deus, não reconhece a Deus nos seus caminhos, porque ele é um filho da ira de Deus.
E a única esperança para o pecador é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas a graça de Deus em Cristo Jesus nos ensina a palavra de Deus, diz que ela nos, através da fé em Cristo Jesus, como nosso Redentor, como aquele que deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar, ela nos reconciliou com Deus. Significa que no lugar onde havia a maior inimizade, no lugar onde havia um status de filhos da ira de Deus, nós fomos, pelo sacrifício de Cristo Jesus, tornados em filhos de Deus. Agora, as pessoas só irão nos ver como tais, se elas enxergarem em nós aquilo que se estabeleceu em nós, através do sacrifício do Senhor Jesus. Isso não é simplesmente para eu me sentir bem, porque agora eu estou reconciliado com Deus, mas eu preciso entender a responsabilidade de que isso me encarrega agora. Uma vez que eu fui reconciliado com Deus, eu não posso simplesmente assentar em cima dessa reconciliação, em cima dessa salvação, e simplesmente celebrar a minha salvação, celebrar que agora eu fui salvo, que bênção, eu fui libertado do pecado, agora eu não sou mais inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus, agora eu sou filho de Deus, e agora eu posso viver na presença de Deus, e eu não preciso mais me preocupar com a maneira como isso me responsabiliza na vida. Muito pelo contrário. Eu li hoje de manhã e quero convidá-lo. Não vou abrir não, projeta para mim, Maria Fernanda, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, mesmo texto lá, a partir do verso 18. Vou ler com vocês aqui. Preste atenção nesse texto, porque ele nos responsabiliza. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Primeira coisa, ele estabeleceu a paz onde ela era mais necessária, no nosso relacionamento com Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras más. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo Efésios 2. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos outrora. E segundo, as inclinações do nosso próprio coração. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele nos alcançou, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E não para por aí. Não para por aí. Não termina com a salvação e eu ficar lá em casa celebrando todo dia. Agora eu sou salvo, agora eu fui alcançado, agora eu cuido da minha vida, agora eu faço do jeito que eu quiser, agora eu vou onde eu quiser, faço do jeito que eu quiser, eu cuido da minha vida, da minha maneira, da minha forma, do jeito que eu imaginar melhor. Não. E nos deu o ministério. Sabe o que é ministério segundo a Bíblia? Ministério é uma responsabilidade da qual Deus nos encarrega e que nós temos que cumprir na vida. Se Deus nos chama a um ministério, nós temos a responsabilidade de cumpri-lo na vida. E aqui, Deus deu à igreja. Paulo está falando de quem? Ele está falando da igreja dos Coríntios. Ele está falando a igreja dos Coríntios, é só para ela? Não, é para a igreja do Senhor Jesus. Ele nos deu o ministério da reconciliação. A responsabilidade de levar aos outros aquilo que Deus fez à nossa própria vida. Ser um pacificador, então, é ser um agente da paz sobre a face da terra, mas especialmente para estabelecê-la aonde ela é mais necessária, entre o homem e Deus. Porque Deus já deu seu Filho para estabelecer a paz entre ele e o homem. Agora o que precisa é do homem saber que Deus fez isso por ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. E como eles vão saber disso? Hoje pela manhã eu coloquei no grupo da igreja. Aquilo que está escrito lá em Romanos, como que eles vão saber disso? Através daqueles que vão anunciar a palavra de Deus, que é um instrumento de Deus, para que o homem seja reconciliado com Ele.
Não tem outra forma, não tem outra maneira, não tem outro jeito, não é através das nossas boas ações. Você pode dar muitas coisas que abençoam a vida de uma pessoa, eu estava falando isso que eu disse agora há pouco. Você pode dar uma cesta básica, você pode dar um carro, você pode dar dinheiro, você pode dar carinho, você pode dar o que for. Se você não der a palavra de Deus a essa pessoa, ela nunca vai ser transformada. De repente você vai ter o maior carinho, maior cuidado, maior jeito, vai ter as melhores iniciativas, fazer as melhores coisas em favor de alguém, mas que no último dia você vai se separar dela, sabe por quê? Porque você não compartilhou com ela o Evangelho de Cristo Jesus. Você não compartilhou com ela a palavra de Deus. E a única coisa que pode libertar o homem e transformá-lo e reconciliá-lo com Deus é a palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. Veja bem o que diz o texto: a saber que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, em Cristo Jesus, e para Ele ser conhecido, e as pessoas saberem disso, é só por intermédio da palavra de Deus. Não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou o quê? Preste atenção nisso, palavra da reconciliação. Palavra da reconciliação. Pode passar, meu filho. Portanto, levando isso em consideração, na língua portuguesa, toda vez que você vê um portanto, você tem que considerar o que foi dito anteriormente. Então, considerando o que acabou de ser dito em relação à responsabilidade que ele nos encarrega dela do ministério da reconciliação, portanto, somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo Jesus. Significa que existe um reino, o reino de Cristo, o reino de Deus, e nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Mas para Deus exortar por meio de nós, Ele vai fazer com que apague de nós a nossa personalidade, Ele vai vir, Deus, incorporar em nós, e Ele vai falar através de nós. Muitos creem que é desse jeito, que vai ter um transe, e aí de repente Deus vai começar a falar. Não. Sabe de que maneira que Deus vai exortar por meio de nós? Através da sua palavra. Estão entendendo? É através da palavra de Deus que Deus nos chama a exortar os homens, que Deus nos usa para exortar os homens. Entende o tamanho da nossa responsabilidade? Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Eu até citei de manhã o hino do cantor cristão. Reconciliai-vos já, é ordem que Ele dá, reconciliai-vos já com Deus. Essa é a palavra. Nós somos embaixadores de Cristo Jesus. Somos chamados pelo Senhor para ser ministros, todos nós. Não é eu, pastor Santo, que sou ministro, porque eu sou pastor. Eu recebi o ministério de Deus para cuidar da igreja dele, mas eu não sou o único ministro aqui. Em Deus nós somos o quê? Ministros, porque fomos chamados para servi-lo em obediência. E aqui está, esse texto mostra para nós que nós recebemos de Cristo um ministério, o ministério da reconciliação. Então nós temos todos como igreja a responsabilidade de exortar os homens a que se arrependam dos seus pecados, para que eles possam assim, por meio da oferta de Deus, Cristo Jesus, serem reconciliados com Deus. Estão entendendo? Então, algumas coisas precisam ser observadas, então, na vida. E esse texto que nós lemos nessa noite fala de algumas coisas que nós precisamos levar em consideração se nós entendemos a bem-aventurança de sermos pacificadores. Se nós recebemos esse ministério, se nós temos essa responsabilidade, essas coisas que são ditas aqui em Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16, não podem de maneira nenhuma ser encontradas na nossa vida. Porque isso aqui é incompatível com a vida de alguém que foi
pacificado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essas coisas aqui, não adianta eu dizer que eu sou crente, não adianta dizer que eu pertenço à igreja tal, que eu faço parte da igreja tal. De nada vai adiantar se esse testemunho de fazer parte de uma igreja, de dizer que é cristão, de dizer que é crente, for contraditado por aquilo que nesse texto está escrito. E o que está escrito nesse texto? 6 coisas o Senhor aborrece. Em outras versões está dizendo assim, as 6 coisas que o Senhor odeia, porque é isso que significa. Essas coisas são para Deus odiosas, odiosas. Deus detesta tais coisas, Deus odeia tais coisas. E a primeira delas, a soberba, o orgulho, olhos altivos. Veja bem, olhos altivos. O que significa olhos altivos? Significa a pessoa arrogante. A pessoa que ela entende que ela sempre sabe o que é melhor, especialmente para si mesma. E depois ela acaba tentando reverberar isso na vida para a vida de outras pessoas. Ela conduz as pessoas, ela se relaciona com as pessoas a partir dela. E se as coisas não forem do jeito dela, do jeito que ela pensa, do jeito que ela imagina, irmãos, essa soberba, ela pode ser uma soberba espiritual. Em que eu acho que eu sei, e o jeito que eu sei é certo. E não tem ninguém que muda a minha cabeça, não tem ninguém que muda a minha mente. Porque eu entendo assim, eu creio assim, eu vivo assim, e é assim que eu me conduzo. Soberba é simplesmente eu não me resignar à agenda que Deus me dá. Deus me dá uma agenda para cumprir. Olha, você e eu que estamos aqui em Cristo Jesus, há uma agenda de Deus para nós. Nós precisamos ler a Bíblia, e ler a Bíblia com mais atenção, para perceber, por exemplo, o que fez Deus se voltar contra o seu povo de Israel no passado. Foi porque esse povo recebeu de Deus, quando eles saíram do Egito, as prescrições de Deus, a respeito daquilo que Deus queria que eles fizessem, a maneira como Ele queria que eles fizessem. Eu terminei de ler a Bíblia na semana passada, e comecei de novo. Imediatamente eu comecei a ler de novo. E eu já estou na metade do livro de Números. E aí o que acontece? Eu estou lendo, e lendo, e lendo, eu estou assim, meu Deus do céu, coitado desse sacerdote. E eu estou olhando assim, coitado do sacerdote. Todo dia, a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira. O sacerdote ele tinha que cortar a oferta todo dia, do mesmo jeito, da mesma maneira, do jeito que Deus tinha estabelecido. Mas em contrapartida eu fico pensando, e o povo? O povo tinha que comparecer diante de Deus, nos dias estabelecidos por Deus, trazendo o que Deus disse que era para trazer, de acordo com a oferta que se ia fazer. Se era pelo pecado, se era uma oferta de aroma suave, agradável a Deus, se era qualquer oferta que fosse, tinha que trazer aquilo que Deus estabeleceu que tinha que trazer. Sabe o que acontece hoje? Hoje nós fazemos do nosso jeito. Parece que não existem prescrições mais de Deus para a nossa vida. Isso nada mais é do que soberba. Eu defino como vai ser a minha vida. Eu defino de repente quando vai ser o meu culto e se ele vai existir. Eu defino se eu vou estar no meio da congregação ou não. E se eu tiver, de repente, alguma coisa mais importante, mais interessante, mais agradável, que eu considero assim, eu vou fazer do meu jeito. Sabe o nome disso? Soberba. Olhe para a palavra de Deus. Sabe o que acontecia se alguém faltasse, especialmente naquelas festas anuais que Deus estabeleceu para Israel, que eles deveriam comparecer diante dele e nunca de mãos vazias? Sabe o que acontece? Essa alma deveria ser eliminada do povo. Sabe o que acontece? Eles deveriam levá-lo para fora do arraial e apedrejá-lo e ele morrer. Só que a gente pensa num Deus bonachão, né? Deus é um Deus bonachão. Ele também não, Ele é bom demais, Ele é amor.
Ele é joia, ele é legal, ele não se importa, ele sabe que eu estou preferindo algumas coisas aqui que fazem parte da vida, eu também tenho que curtir a vida, eu também tenho que viver a vida. Ele é um Deus bonachão, eu tenho falado isso para vocês aqui. Não, ele não é um Deus bonachão, ele é um Deus digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo o nosso louvor, do melhor da nossa vida, oferecido diante da sua presença para a sua glória. E não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é do jeito que eu estipulo, não é do jeito que eu imagino, não é do jeito que eu acho, é do jeito que ele estabelece na sua palavra. Soberba. Deus odeia a soberba. E às vezes ela está escondida na nossa vida e a gente não está percebendo. Nas escolhas que a gente faz, na maneira que a gente vive, na relação que a gente desenvolve com Deus e com os seus propósitos. Lembra que eu preguei aqui outro dia, o maior perigo para a nossa congregação? É quando a gente começa a achar que os nossos planos e os nossos projetos são mais importantes, são mais interessantes e podem ser passados na frente naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer. Estão entendendo? A segunda coisa, língua mentirosa. Ou seja, o engano, o engodo. A língua em que você não pode confiar, porque você nunca sabe se aquilo que está saindo daquela boca é verdade. É interessante que nesse texto, Deus mostra para nós que todo o nosso corpo está corrompido, não só através dos atos externos, mas nos internos também, porque o orgulho é uma coisa interna, entende? Lábios mentirosos, língua mentirosa, o engano, a mentira, ela fere profundamente o caráter de Deus, porque Deus é verdade, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Não há nada em Deus obscuro, não há nada em Deus escuro, não há nada em Deus debaixo do pano, não há nada em Deus que nos engane. Deus é luz e deixa tudo muito claro e muito transparente para a nossa vida, para que a gente possa ser guiado por Ele à verdade. O Senhor Jesus disse assim: tenho muitas coisas, João 16, tem muitas coisas para dizer para vocês, mas agora vocês não podem suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Jesus diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O que significa que o que Ele recebe dele e transmite a nós é a verdade, é a palavra da verdade, a palavra de Deus, de maneira que a mentira para Ele é abominável, fere o seu caráter, fere quem Deus é, fere a essência do ser de Deus, que é verdade em todo o tempo. Deus odeia a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. O que isso aqui diz para nós? Violência. Deus odeia a violência. E às vezes a violência é praticada contra quem não tem força nenhuma para nem se debater, para se defender, e que às vezes recebe essa violência como resultado de nada, de não ter feito nada, simplesmente porque alguém tem o prazer de promover essa violência na vida de alguém. Eu diria que esse aqui é mais tranquilo, porque a gente já foi apaziguado pelo Senhor, a gente tende a não ser assim, mas é bom atentar para o fato: Deus odeia a violência. A religião cristã, viver a vida cristã, é viver uma vida livre de guerras e de embates. Coração que trama projetos iníquos. O que é isso aqui? Vou falar uma coisa aqui, mas está sendo filmado. Corrupção. Corrupção. Infelizmente, o país que nós vivemos nele é conhecido pelo quê?
para um lugar lindo de se viver, por uma política altamente correta, por políticos altamente honestos, por pessoas íntegras que conduzem esse país e que têm se esforçado ao máximo para abençoar o povo desse país, não é? Só que não, né? A gente sabe o que tem acontecido nesse país, a corrupção que tem tomado conta desse país. Agora, tudo bem, ainda há uma misericórdia para eles, porque eles não conhecem a Deus. Infelizmente, alguns dizem conhecer, né, mas fazem parte do problema. O problema é quando essa corrupção entra dentro da igreja. E hoje, infelizmente, ela está dentro da igreja. Ministérios corrompidos, estava conversando com meu irmão hoje à tarde. Eu não vou falar o nome, volto a dizer, está gravando, mas pastor que ganha salário de 300 mil reais por mês. Eu falei nós ficamos conversando sobre isso enquanto era aniversário da filha dele, eu estava lá e a gente conversando. Eu falei, meu Deus do céu, que necessidade temos de ganhar tanto dinheiro, né? Mas geralmente isso acontece por meio de quê? Como a gente tem visto aí, tem acontecido em vários lugares. Às vezes a falácia é grande demais. A maneira como se motiva as pessoas a contribuir é muito, muito enganosa, muito mentirosa. Como se uma água que é trazida de Israel, um óleo que é trazido de Israel, uma flor, um sal grosso, uma coisa, tivesse algum poder para fazer alguma coisa na vida de alguém. O único que tem o poder para fazer alguma coisa na vida de alguém, para transformar a vida de alguém, sem necessidade de nenhum ícone, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas corrupção, isso pode não parecer, pode ter uma aparência de espiritualidade, pode ter uma cara de que está tudo certinho, tudo bonitinho, que Deus está aprovando. Deus odeia tal coisa. Os que se apressam a correr para o mal, se levar em consideração o contexto da época, a crueldade, a maldade, como se age em relação ao outro. E hoje, isso aqui são aqueles pés como os pés de Esaú. Lembra dos pés de Esaú? Ele chega morto de fome, seu irmão Jacó fez um guisado lá, de lentilhas, e ele se apressa para o mal. Ele se apressa para desprezar o seu direito de primogenitura. Ele se apressa para desprezar a bênção de Deus. Ele corre para o pecado, para desprezar a bênção de Deus, para desprezar as coisas de Deus. Quantas pessoas hoje se apressam desse modo para desprezar as coisas de Deus, apressando-se na direção do pecado? Porque viram uma oportunidade, porque viram alguma coisa, porque acham que ali vai estar a satisfação. A coisa vai afunilando. No versículo 19 diz assim: testemunha falsa que profere mentiras. O advogado não está aqui, né? Se ele tivesse, ia falar para ele falar para nós o nome disso aqui no tribunal. O nome disso aqui no tribunal é perjúrio. É testemunhar falsamente a respeito da vida de alguém. É caluniar a vida de alguém. É injustiçar a vida de alguém. Vocês estão entendendo? É injustiçar a vida de alguém. É proferir um falso testemunho a respeito de alguém, ou a respeito de alguma coisa, que geralmente vai envolver alguém. Vocês estão entendendo? Eu não quero me demorar muito aqui, porque eu quero enfatizar especialmente o último ponto. Essas 6 coisas que eu falei sobre elas, o Senhor aborrece, o Senhor odeia. Mas a última coisa, Ele abomina, Ele não tolera. Para Deus é
intolerável, é inconcebível, é inadmissível para Deus. E o que é? Aquele que provoca divisão no meio da irmandade. Aquele que, quando vai falar alguma coisa, ele tem o propósito de repente semear uma contenda porque ele está chateado, ele está contrariado, ele está triste, ele está decepcionado, ele precisa, por causa disso, alguém o feriu, ele imagina isso, às vezes nem aconteceu de fato, mas ele imagina isso, ele quer acreditar a sua desventura, acreditar os seus problemas na conta de alguém, mas ele não quer olhar para si mesmo. E ele começa a estabelecer no meio da igreja um grupo, e ele começa a trabalhar no sentido de uma divisão no meio da igreja, em relação à vida das pessoas. A palavra do Senhor diz que isso é absolutamente abominável, inadmissível diante de Deus. Por quê? Simples. Porque, lembra que eu já ensinei aqui Efésios para a vida dos irmãos, Epístola aos Efésios. Como essa igreja, você está vendo esses dois pilares aqui, essas duas colunas aqui, para que esse templo aqui não caia sobre a nossa cabeça, esse salão aqui não desabe sobre nós, dessas duas colunas de sustentação. E as duas colunas de sustentação do prédio da igreja, como organismo de Cristo, quais são? A primeira delas é o quê? Efésios 4, de 1 a 16, a unidade. Deus nos chamou à unidade. E por que Deus nos chamou à unidade? Porque Deus, Ele é um só, mas existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em unidade eterna. Então, se Ele nos alcançou, se Ele nos salvou, se Ele nos redimiu e nos plantou na sua igreja, e fez de nós membros da sua igreja, nós somos chamados agora na sua igreja a viver como Deus vive, como Deus existe. Como Deus existe? Em eterna unidade do Pai com o Filho, do Pai com o Espírito Santo, do Filho com o Pai, do Filho com o Espírito Santo, do Espírito Santo com o Pai, do Espírito Santo com o Filho. Eles existem em eterna unidade. E nós somos chamados a viver em unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e unidade entre nós, a igreja dele, o corpo de Cristo Jesus. Somos chamados a viver em unidade. Então, se alguém vem e semeia algum tipo de coisa que pode distanciar as pessoas umas das outras, essa pessoa está sendo um semeador de contendas e trabalhando na divisão do corpo. Essa pessoa não pode ser um pacificador, porque a língua dela é enganosa, a língua dela é mentirosa. Ela está, na verdade, trabalhando contra a unidade do corpo de Cristo e não a favor dos propósitos e projetos de Deus para a vida da sua igreja, do seu povo. Estão entendendo? E a difamação é colocar alguém contra outro alguém, é trabalhar no sentido da divisão no meio dos irmãos. E isso para Deus é absolutamente abominável. E por que isso para Deus é abominável? Porque Deus, Ele não nos chamou para que a nossa boca fosse um instrumento de propagar coisas que possam macular a vida das pessoas. Mas Deus nos chamou para que a nossa boca, como diz a letra da canção, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. A nossa boca tem que ser instrumento de abençoar a vida do outro. De abençoar a vida do outro. Abra a palavra de Deus em Miqueias 6:8. Aqui está o remédio para isso. Aqui está a cura para isso. E aqui, Deus fala através do profeta. Veja o que diz o texto bíblico.
Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Se é bom, na apreciação de Deus, na perspectiva de Deus, é perfeito, é excelente, é a vontade de Deus, é o desígnio de Deus. Eu costumo dizer isso quando falo o texto de Gênesis na mensagem do casamento. Viu Deus, olhou para o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. Se Deus diz que não é bom, não está perfeito ainda, não está completo ainda, não está pleno ainda. Agora, quando Deus cria todas as coisas, viu Deus que isso era bom. Se é bom, está do jeito que Ele queria. Está perfeito, está pleno, está do jeito que Ele queria. Mas se Deus diz não é bom, significa que não está pleno, não está perfeito. Aqui, Ele já te mostrou o que é pleno, o que é perfeito e o que Ele pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Se você vai praticar a justiça, você vai praticar a justiça de que maneira? Através de levar aquele que é a justiça de Deus em favor da vida de alguém. Não é que você vai se tornar um justiceiro. Não é que você vai tentar simplesmente fazer justiça em algumas causas sociais que precisa de justiça. Isso aí é utopia. A gente sabe também que nunca vai acontecer na sua plenitude. Mas agora você pode levar a justiça de Deus, e essa justiça de Deus pode curar a vida de uma pessoa eternamente. Essa justiça pode ser aplicada à vida de uma pessoa, e Deus pode justificá-la, e ela pode ser eternamente liberta do pecado, salva pela graça de Deus. Praticar a justiça é entender que a justiça de Deus que nos alcançou deve ser a maneira como nós vivemos agora. Mas aí nós vivendo dessa maneira, nós nos tornamos o quê? Os pacificadores, os agentes da paz, aqueles que vão levar a paz de Deus à vida do homem. Quem é a paz de Deus para a vida do homem? Cristo Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Ame a misericórdia. Quem pratica misericórdia em favor de alguém. Simples. Você ama abençoar a vida de pessoas? Ou, se você disser para mim que ama abençoar a sua esposa, ou seu esposo, isso é mais... Isso não é, até os ímpios que não conhecem a Deus fazem isso. Se você ama abençoar os seus filhos, até os ímpios que não conhecem a Deus fazem isso. Aqueles que são ainda filhos da ira de Deus fazem isso também. Amar misericórdia aqui diz respeito ao quê? A ser alguém que entendeu que só está aqui nessa igreja, sentado nessa cadeira nessa noite, porque foi alvo da misericórdia de Deus sobre a sua vida. E se você entende que Deus é a sexta bem-aventurança, a quinta bem-aventurança, na verdade, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Nós somos tornados por Deus agora em pessoas que amam a misericórdia. Por quê? Porque nós só conhecemos a Deus, nós só temos relacionamento com Deus, nós só estamos reconciliados com Deus, nós só somos agora filhos de Deus, por causa do quê? Da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então agora, a maneira de eu me relacionar com a vida das pessoas tem que ser fundamentada no quê? Nessa mesma misericórdia. Então eu tenho que ser um amante da misericórdia. Eu tenho que entender que as pessoas, elas precisam de Deus. Elas precisam de Jesus, elas precisam da graça de Deus. Às vezes elas não fazem tudo o que elas fazem porque elas são ruins, como eu nunca seria. Não, você só não é como as pessoas que você vê no mundo que praticam muitas maldades, porque Deus teve misericórdia de você. Porque dentro de você e de mim tem o mesmo potencial para fazer qualquer coisa que você vê qualquer outra pessoa fazer nessa vida. Não pensa que você é melhor do que ele, não. Você não é e nem eu sou. Estão entendendo? Ame a misericórdia. E qual deve ser o andar? Humildemente, servilmente, resignadamente,
de forma rendida. Para mim, quando eu vejo, ande humildemente com o seu Deus, aquele que vem à minha mente nessa hora é Enoque. Sempre vem Enoque na minha mente. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E eu não posso entender que Enoque andou de outra forma com Deus que não seja humildemente. Enoque tinha esposa. Isso por si só já dá um trabalho, né? Estou brincando. Eu estou brincando. Enoque tinha esposa. Enoque tinha filhos. Enoque trabalhava. Enoque tinha que cuidar das suas responsabilidades. Ele tinha que cuidar do sustento da sua casa. Ele tinha que cuidar da organização da sua casa. Ele tinha que cuidar da vida como todos nós cuidamos. Mas Enoque andou com Deus. Humildemente com Deus. Eu não sei aonde está a fonte, mas na Bíblia está escrito, está na Epístola de Judas, que ele se revoltava por causa da impiedade que ele via nos seus dias. Entende? Era um homem que andava com Deus humildemente e que, eu ouvi o Stuart Olliott falando na Fiel, na conferência da Fiel, ele diz que o andar de Enoque com Deus foi tal que cada dia ele andava com Deus. E Enoque, ele morreu um garotão, né, se não me engano, 365 anos de idade. Era um garotão, todo mundo vivia 900 e tanto, ele com 365 já Deus o tomou para si, um garotão ainda naquela época, né? Primeira idade ainda, entrando na segunda idade. Aí o que acontece? Um dia ele andava com Deus e voltava para casa. Vamos colocar daqui. Um dia ele andava com Deus, voltava para casa. Um dia ele andava mais um pouquinho com Deus, voltava para casa. Outro dia ele andava mais um pouquinho com Deus e voltava para casa. Até que um dia ele andou com Deus a tal ponto que Deus falou assim: Enoque, agora você está mais perto da minha casa do que da sua. Vamos embora para a minha? Entende? É esse tipo de andar que precisa caracterizar a nossa vida. É um viver perto do Senhor. É entender a missão de Deus para a nossa vida. Bem-aventurados os pacificadores, agentes da paz, aqueles que Deus chama para estabelecer a paz nesse mundo. A paz onde ela é mais necessária. E que expressam isso não somente levando o Evangelho em evangelizar, mas acima de tudo no viver aqui dentro dessa igreja, em união com os outros irmãos. Em unidade na igreja do Senhor. Trabalhando por essa unidade, trabalhando para que Deus seja glorificado aqui no meio, porque a partir dessa unidade aqui, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês, é a partir dessa unidade aqui que o nosso testemunho se tornará eficiente. Eu vou ler o último texto nessa noite e vou encerrar. Nós vamos orar. Eu cito sempre esse texto, mas veja bem, verso número 20 do Evangelho de João, o capítulo 17, oração de Jesus, que a gente chama de oração sacerdotal, e que ele está orando pelos seus discípulos e por aqueles que viessem a crer nele, ou seja, por nós. No verso 20 aqui, Jesus está orando por mim e por você. Ele está dizendo assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio do quê? Lembra que eu disse para vocês? A importância da palavra? Por intermédio da palavra. A fim de que todos, preste atenção, a fim de que todos sejam, João 17, 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles. Veja que ele não está orando só pelos discípulos, ele está orando por nós. Todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, estou orando por nós. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Aonde está a eficácia do nosso testemunho quando a gente fala de Jesus para alguém? É na vida de unidade que a gente vive aqui dentro da igreja. Vocês estão entendendo? É nessa vida de unidade que nós vivemos aqui que o nosso testemunho se torna eficaz. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, eles sejam um, assim como eu sou um com o Senhor, eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o testemunho mais eficaz para o mundo? De que Cristo Jesus é o enviado do Pai para a salvação do homem? A nossa unidade. E aonde isso aconteceu de forma mais eficiente na Bíblia? Na igreja primitiva. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A cada dia acrescentava-lhes o Senhor o número daqueles que iam sendo salvos. Entenderam?